Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, mais uma vez é uma alegria para o meu coração que quem vos fala é o pastor Tiago Destro. Estamos comentando as leituras diárias propostas pela CPAD para as lições bíblicas da Escola Dominical para a classe dos adultos neste terceiro trimestre de 2024, que traz como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Na lição de número 12, que querendo Deus será aplicada em 22 de setembro de 2024, nós temos o tema semanal, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Para a terça-feira, os editores propõem o título A Rainha Esther ofereceu um banquete denominado de Banquete do Vinho, que está contido no livro de Esther, no capítulo 7 e o versículo 2. Assim está escrito: Disse também o rei a Esther no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição? E Esther, e se te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. O detalhe aqui que os editores propõem é o nome do banquete, que é banquete do vinho. O vinho nos impérios pagãos e nos reinos pagãos, na cultura pagã de todos os tempos, ou a bebida alcoólica, os entorpecentes, são naturais, são comuns. Era comum, era até uma falta de cortesia numa festa não haver entorpecimento. Hoje não é diferente. Nós vemos que na cultura mundana, todas as festas, ou uma boa parte delas, contém bebidas alcoólicas, entorpecentes e até outras coisas. Não é esta a cultura do cristão. Nós vemos na palavra do Senhor que havia, mesmo no contexto do Antigo Testamento, quando não se tinha muitas regras aplicáveis ao contexto odierno, nós já tínhamos uma classe que eram os sacerdotes, que eram proibidos de participar ou de tomar bebidas alcoólicas, principalmente bebidas fortes, vinhos com teores alcoólicos fortes. Mas nenhuma bebida alcoólica deveria ser tolerada pelos levitas, aqueles que tinham a incumbência sacerdotal levítica de trabalhar no templo. Isso está lá em Levítico, no capítulo 10, e os irmãos podem conferir. Também quando se fazia um voto de consagração a Deus, o voto do nazireado, que está contido lá em Números, no capítulo 6, nós vemos que uma das vedações para, na verdade, aquele que tinha feito o voto do nazireado, um nazireu do Antigo Testamento famoso, foi Sansão, não é? Uma das vedações era justamente a participação com bebidas alcoólicas. No capítulo 6, versículo 2 de Números diz: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. E aqui diz, é até mais grave, porque diz de vinagre, de vinho, ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá coisa alguma de beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Então, era uma vedação completa para que se participasse todos os dias ali daquele nazireado. Um voto que ficou lá no Antigo Testamento. Ocorre que, no nosso tempo, nós somos chamados a sermos sacerdócio universal.
Uma das teses do reformador Martinho Lutero é do sacerdócio universal do cristão. E esta tese é embasada na palavra de Deus. Quando nós vemos o que nos diz o apóstolo Pedro em sua epístola, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Disso é conhecido que alguns irmãos, eles rejeitam esta abstinência. Há até aqueles que postulam, que fazem apologia, defesa do consumo de algumas substâncias, e muitos deles se valem da informação ou da pressuposição que não há uma proibição expressa na Bíblia ao consumo do álcool. Bem, nós já vimos aqui que para o sacerdócio real, o povo santo, nação santa, é comparado com o sacerdote. Então deve se purificar destas coisas. Mas, para além disto, nós que somos crentes, vivemos como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, quando ele diz: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Temos como princípio moderador da nossa conduta glorificar a Deus. O cristão, ele não faz tudo o que não é proibido na Escritura, mas ele faz tudo o que as Escrituras nos remetem para que possamos glorificar a Deus. Você que tem dúvida acerca desse tema, pergunte no seu coração, quando for fazer isso ou qualquer outra coisa, o que eu estou fazendo servirá para a glória de Deus? Servirá para testemunho da minha fé àqueles que estão à minha volta? Se eu participar de um brinde em que há bebida alcoólica, de um banquete onde se serve vinho, e eu participar daquela bebida, aquilo servirá para a glória de Deus? Deus será glorificado na minha vida por aquilo? Dificilmente nós encontraremos uma resposta positiva a esta questão. Isto porque é obviamente impureza para o nosso corpo. O entorpecimento tira a sobriedade. E a Bíblia nos tem uma recomendação expressa: sede sóbrios, vigiai, portai-vos varonilmente, porque o inimigo das nossas almas, ele anda ao derredor. Então nós temos que estar sóbrios, cônscios. Quem participa, quem toma de bebidas alcoólicas, de entorpecentes, ele está fora de si. Ele tem os seus freios morais relaxados e às vezes pratica o que não deve. Não há nenhuma instrução na Bíblia, nenhuma liberação de nenhum teor, de nenhuma dose que seja para a glória de Deus nas Escrituras. Nós não vemos isso. Então, que façamos com sabedoria a nossa vida produzir frutos que testemunham a esta geração corrompida e perversa que nós não precisamos de nenhum entorpecente para nos alegrarmos. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos alegramos quando fazemos a obra do Senhor com alegria. O crente se alegra na sua salvação, se alegra pela vida eterna, se alegra pelo dom inefável de Deus. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa refletir nestas verdades e trazer com consciência deliberações importantes para você e sua família acerca deste tema. A paz do Senhor.